Pronto, esta é oficial, é a segunda sessão, não é? E apesar de não ser este o tema, é importante nós percebermos a forma como nós educamos os nossos filhos, aquilo que nós damos aos nossos filhos e atenção. E nós hoje vamos falar, isto encaixa no tema de hoje, que é aquilo que nós damos é aquilo que nós também recebemos, sem dúvida alguma, Isso sem sem dúvida dúvida, alguma. E muitas das vezes nós damos sem a consciência que estamos a dar isso. é Isto é, verdade. nós fazemos, a nossa intenção é positiva, e eu disse que os pressupostos da PNL, e um deles é todos os comportamentos, todos os comportamentos têm uma intenção positiva. E a nossa postura perante os nossos filhos é sempre no sentido de os ajudar, deles não se perderem, de os defender, de os proteger. Muitas vezes isso leva para caminhos que não lhes dá, que não está alinhado com aquilo que eles querem. E quando eles, ou com a natureza deles, vamos lhe chamar assim. E quando isto acontece, acabamos por receber depois o troco. E o troco que nós recebemos é muitas vezes aquilo que nós é um espelho. Sem Eu dúvida. costumo dizer que todas as pessoas à nossa volta são um espelho do meu mundo interior. E não estou a falar só dos nossos filhos, estou a falar no geral. Quando eu me deixo irritar, por exemplo, porque alguém me desrespeita, eu preciso de olhar para dentro e perceber, ok, há aqui alguma coisa que eu se calhar também não estou a respeitar em mim. Algum limite que eu não estou a respeitar em mim. Este desrespeito está-me a chegar a mim para eu refletir sobre, porque eu só reconheço o desrespeito se eu tiver esse desrespeito dentro de mim. Isto é, se eu conseguir, em algum momento, há aqui alguma coisa que me faz, que está a mexer comigo e em algum momento eu não estou a fazê-lo. O que exatamente? Eu costumo dizer que as pessoas que vêm à nossa vida, nós atraímos, isto aqui já tem aqui um bocadinho uma veia mais espiritual, mas acaba por ser. Nós atraímos aquilo que precisamos para a nossa vida. E isto significa que se o meu filho me traz um desafio, eu preciso de perceber que este desafio sou eu que tenho que lidar com ele. Isto é, não é um problema do meu filho, é um problema meu. Porque eu é que estou a sentir o desafio. Eu é que estou irritada, eu é que estou incomodada com o que quer que seja. Então, esta emoção é minha, não é do meu filho. E por essa razão eu preciso perceber o que é que lá está. E muitas vezes é mesmo com o objetivo de nos fazer crescer e de lidar com algumas dores nossas que vêm lá de trás. Eu E hoje até vamos acho, falar disto, a linha do tempo. até porque, em minha opinião, e cada vez nós acabamos por aprender mais, começamos a questionar-nos mais sobre as nossas próprias atitudes. E muitas vezes nós andamos sempre a correr o dia a dia e só vimos, entre aspas, a atitude, neste caso agressiva, do meu filho, a maneira como ele fala, e esquecemos que nós também já tivemos essa atitude em tempo estressante, em alturas e depois é aquela coisa, nós temos desculpa, mas eles não podem ter desculpa. E às vezes eles precisam é que nós paramos, ouvimos eles a discutir, entre aspas, a estarem mais agitados e perguntar-lhe o que é que se passa. A questão é que eu acho que ainda não sei e não lidar em ele me transmitir o que se passa. Ou seja, ele até, eu acho que ele nem ele sabe o que é que se passa. Muitas vezes não sabe, muitas vezes não sabe. E como Eu nós hoje não. tive uma mãe que me chegou a mim e disse-me: estamos aqui, aliás, a miúda entrou, uma menina, estamos a falar de uma menina de 9 anos, ok? Mais pequenina. E ela entrou e já vinha assim com um ar sisudo, ela é um bocadinho desafiante, é um bocadinho rebelde nos comportamentos dela. E ela já vinha assim, como eu costumo dizer, com o burro amarrado, já vinha ali com o burro amarrado. E tu hoje não estás lá muito bem. E ela ainda antes, eu estava a sair com outro miúdo e ela estava à espera, eu disse: Tu hoje não estás lá muito bem". E ela: "Estou", mas assim eu estou com uma cara e a mãe a fazer-me sinal por trás, a dizer que não. E ela disse: A mãe, estamos aqui com um desafio", eu disse: "Então vamos lá entrar e vamos conversar". E a mãe disse-me assim: "Olha, estão de férias", então estão de férias significa que estão mais tempo juntas, a mãe também está de férias com ela em casa esta semana. E ela diz: "Está a ser desafiante estarmos 24 horas juntas". Ela diz: "Olha, estive a aspirar o carro e tinha uma caixa, tirei o lixo que havia lá, havia algum lixo, e então pus uma caixa de sapatos até e pus lá o lixo que era para depois deitar fora. E chamei a Inês várias vezes, e ela não me ouviu, mas a Inês estava dentro de casa, ela estava cá fora. A Inês não ouviu.
é possível que ela realmente não me tenha ouvido porque ela estava na outra ponta. E eu, pronto, ok, menos mal. Mas quando cheguei lá em cima com o aspirador para arrumar o aspirador, disse: Inês, eu fartei-me de te chamar. E ela diz-me: não te ouvi. E eu então vai ao carro buscar, à mala do carro buscar a caixa que está vai buscar a caixa que está na mala do carro. Ela chega-me lá e o que é que ela faz? Traz-me a caixa que está em cima do carro, do capô do carro, com o lixo. Não foi isso que eu lhe mandei fazer. E eu, então vamos lá acalmar. Só para perceber qual é o stress dessa situação. Ela nunca faz o que eu lhe peço. Eu digo duas coisas. Primeiro, mãe já entrou alterada e irritada com a situação, porque já tinha chamado não sei quantas vezes e ela não respondeu. Apesar de ter consciência que ela se calhar não ouviu efetivamente, porque estava na outra ponta. A mãe disse isto foi a mãe que disse, primeiro ponto. Então, o teu tom de voz quando chegaste ao pé da tua filha provavelmente já estava alterado. O que é que achas que isso provocou na miúda? E a miúda a abanar com a cabeça, que isto foi à frente, foi com as duas. É E eu, engraçado. pronto, exatamente. Isso é um dos pontos. Depois, tu disseste, vai à mala do carro buscar a caixa que lá está, ou vai ao carro buscar a caixa que está na mala. Acho que foi assim o discurso. Disso tudo, quais foram as duas palavras que ficaram? Caixa e carro. Ela chegou ao carro, viu a caixa, pegou na primeira caixa que lhe apareceu. E estamos a falar de uma miúda bastante impulsiva, portanto, de característica já é impulsiva por ela. Portanto, claramente na cabeça dela ela cumpriu o recado. Se calhar, deves-te assegurar que ela entendeu a mensagem. Isto é, se tu já estás alterada, tu não podes culpar a Inês por ela ter recebido o recado, se calhar não completo. Mas E isso gerou ali um mau ambiente, e depois a mãe parou e disse: Ok, se calhar. Mas é sempre, eu mando-lhe arrumar o quarto, e ela chega lá e dobra-me o pijama e diz: Já arrumei o quarto. Tem não sei quantos casacos. Ok, o que é arrumar o quarto para ti? Se calhar para ela olha e vê que as coisas estão no lugar que ela escolheu para pôr as coisas. Isso para ela é estar arrumado. Então é importante, por exemplo, uma das dicas que eu lhe dei em relação a arrumar o quarto, até porque isto é frequente nos pais, é um problema frequente. Eu digo, então diz lá, faz lá uma lista com ela, como se fosse uma lista de hábitos. O que é que significa? Esquecem. Oi? não está fácil. Peço desculpa. Fiquei a falar sozinha e eu não sei se foi aqui a minha net, se o que é que foi, mas isto foi abaixo. Também foi daqui. Pronto, Foi eu não abaixo. sei, porque a minha aqui às vezes neste sítio, às vezes também vai abaixo. Pronto, não Pronto, interessa. mas Sim, eu não sei, pronto, eu fiquei a falar sozinha, de repente é que notei que estava congelada a Ana. Mas estava a dizer, é importante nós sermos claros na nossa comunicação. E comunicação não é o que eu digo, mas o que o outro entende daquilo que foi dito. E eu acho nos... que esse é um dos grandes problemas e nós, quanto mais temos consciência, vamos aprendendo. Se bem Sim. que houve muitos, muitos dias, e eu estou a falar de dias para ser mais amorosa, a Uhum. verdade é que são meses e anos, nesse sistema contínuo. E agora nós deparamos com isto ao fim de, eu estou a falar de 13 anos, 12, Uhum. 13 anos. Porque na realidade, quando nós falamos com eles, assumimos com eles e com qualquer outra pessoa, assumimos que a outra pessoa está a receber a mensagem que nós Da estamos a querer mesma forma que transmitir. nós queremos, E exatamente. não é bem assim. E às Não é vezes de há essas todo. divergências. Não é de todo. E é por isso, uma das estratégias que eu dou esta estratégia muito a pais com filhos que são mais impulsivos, que têm, às vezes dentro da hiperatividade também falo muito nisso, que é assegurem sempre, peçam para repetir a instrução. Primeiro, nunca deem instruções vagas, têm que ser específicas. Arrumar o quarto é muita coisa ao mesmo tempo. Arrumar o quarto implica muita coisa, por exemplo. Então, se calhar eu tenho que especificar das duas uma, em crianças mais pequenas eu divido
a instrução em pequenas partes. Em vez de eu dizer arruma o quarto, vou dizer, olha, faz a tua cama e arruma a roupa no armário, por exemplo. E depois posso dar outra instrução a seguir. Em crianças mais velhas, eu se calhar posso dizer desta forma, mas eu previamente já tenho que ter definido o que é que são as tarefas que engloba arrumar o quarto. Pode ser o aspirar, pode ser o que é arrumar o quarto, Sim, porque pode ser aqui muita coisa, não é? Até pode ser limpar a janela, se for preciso. Então, o certo. que é que eu estou à espera que. E isso não é claro. E no adolescente, isto é muito importante, o adolescente é muito o pensamento adolescente é muito preto-branco, ok? Não há aqui um intermédio, é tudo ou nada. E eu costumo dizer, é tudo preto-branco e não há tons cinza pelo meio, é muito assim, ou é isto ou é aquilo, ou sim ou sopas. E isto faz com que eles tenham uma dicotomia que, mesmo quando há um conflito, ou estás comigo ou estás-me a atacar. E esta Certo. parte de quando me estás a atacar, quando eles não se sentem compreendidos, ou quando sentem que nós os estamos a atacar porque estamos a dar na cabeça por alguma razão, isto é um ataque para eles. E este ataque, muitas das vezes, é levado a nível pessoal e não apenas ao nível do comportamento. Tu não gostas de mim, porque eu nunca sou suficientemente bom para ti, porque eu nunca faço nada de jeito para ti. Isto é o ataque. E atenção, que se isto for repetido muitas vezes dentro da cabeça do adolescente, isto pode se tornar mais tarde uma crença em adulto que pode limitar bastante. Então é importante nós, por isso é que eu digo, é sempre muito importante trabalharmos na relação com o outro. E quando eu digo a relação, quando eu tenho uma boa relação com o outro, com o meu filho, é nessa parte, é assente nessa relação que eu vou conseguir chegar a ele. Quanto melhor for a minha relação com ele, mais facilmente ele me vai dar ouvidos. E mesmo que ele, e isto também é importante, a Ana estava a dizer que tem alguns desafios, que é ele não me conta, ele não me diz o que se passa, e às vezes ele não sabe, certo? É muito provável que ele não saiba o que se passa. É muito provável, porque eles por vezes têm ali um turbilhão de emoções a acontecer, e é mesmo um turbilhão, e eles não conseguem. E atenção, nós vamos falar disso na próxima sessão, quando falarmos das emoções. Nós não educamos, nós não temos literacia emocional. Nós não fomos educados para falar de emoções. Muitas das vezes o que nós tínhamos era: anda lá, deixa-te lá dessas mariquices, só esquece lá isso, isso já passa, estás aí com essas coisas, não sei para quê. Isto era o discurso. Um homem não chora. Quantas vezes nós não havíamos este discurso? Isto era completamente arrasar a parte emocional. Era quase como se nos estivessem a dizer que aquilo que eu estou a sentir não é válido ou não tem legitimidade, então eu prefiro esconder, eu não conto. E se nós fomos educados desta forma, como é que eu vou transmitir ao meu filho se eu própria, se calhar, tenho dificuldade em expressar as minhas emoções? Como é que eu vou ensinar o meu filho a fazê-lo? Então é muito importante, por isso é que o foco é sempre primeiramente eu e só depois o outro. E eu hoje, e vou já aqui adentrar, pensei que a Jenny fosse entrar, ela estava com problemas no PC, pode ser que ainda entre. A linha do tempo, temos três momentos: o passado, o presente e o futuro. E muitas vezes eu costumo perguntar o que é mais importante, e tenho, hoje em dia já começa a haver muitas pessoas a dizer que o presente é o momento mais importante, mas ainda tenho muitas pessoas a dizer: epá, o passado também é importante, porque é aquilo que me traz o conhecimento. E tenho outras pessoas a dizer: não, não, mas o futuro é que interessa, porque é para lá que eu caminho. Todos eles interessam, mas efetivamente o mais importante é o presente na medida em que é o único momento em que eu consigo agir. Eu não consigo mudar o passado, está passado, não há nada a fazer, e eu não consigo mexer no futuro, porque ainda não chegou. Quando o futuro chegar, já é presente. Então, é só no presente que eu consigo atuar. Agora, o passado não pode ser descurado, porque é o passado que me traz, sim, o conhecimento que eu preciso. Agora, o que acontece muitas das vezes é nós estarmos lá atrás focados ou no erro, ou nas coisas que correram mal, nas más experiências e na dor que tivemos lá atrás, às vezes ainda vindo da nossa própria educação. Às vezes eu nunca vou fazer aquilo que o meu pai ou a minha mãe ou não sei quem me fez, e às vezes estamos muito na dor, e esta dor não nos permite avançar, porque estamos muito agarrados lá atrás. É como se eu tivesse
a conduzir a olhar pelo retrovisor. Se eu estou a conduzir a olhar pelo retrovisor, eu vou-me bardalhar de certeza absoluta, porque eu não consigo manter a linha, eu tenho que olhar para a frente. Eu não posso estar a olhar sempre para trás. Então, o passado é importante, sim, porque o passado vai influenciar a forma como eu olho para o passado, vai influenciar a forma como eu encaro a vida, no geral. As experiências, a vida ensina-me aquilo que eu quero aprender. Então, a forma como eu olho para o meu passado, se eu olho para o meu passado muito na dor, muito no sofrimento, os erros que eu cometi ou que cometeram comigo, ou das injustiças que eu fui vítima, se eu olhar para o meu passado desta forma, eu provavelmente vou estar a viver o meu presente muito a medo e vou estar a projetar o meu futuro muito a medo. Ok? E portanto, o passado é importante nesse sentido, eu perceber, ganhar consciência o que é que eu estou a fazer, de que forma é que eu olho lá para trás. Porque se eu olho lá para trás na dor, o que vai acontecer provavelmente é que eu estou a projetar o meu futuro com base no medo. E isto acontece muitas das vezes a nós pais, que é o nós queremos tanto proteger os nossos filhos, que, e sobretudo se tivermos aqui momentos da vida que foram significativos ou determinado por perda de alguém, por exemplo, hum, o luto de alguém, eu perdi um familiar próximo, a minha mãe, o meu pai, por exemplo, enquanto era nova. Isto pode alimentar muito o medo de eu faltar ao meu filho, por exemplo. Ou, sei lá, eu vejo muito isto, eu trabalho com crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Isto é, que têm algumas dificuldades, às vezes mais graves, outras vezes menos graves, mas algumas são significativas. E vejo muito os pais destas crianças na dor de agora eu estou cá e quando eu não estiver cá, o que é que vai ser do meu filho? Quando estamos a falar de coisas mais graves, não é? Autismo, trissomia 21 e por aí vai. E algumas doenças mais raras que eu acompanho também. E às vezes há este registro de o que é que vai ser agora? Então estes pais estão muito no medo. Então a ansiedade, a depressão, porque viveram a perda de expectativas lá atrás que criaram para os filhos está presente, mas ao mesmo tempo também a ansiedade, o medo do futuro. Então, precisamos olhar para a nossa linha do tempo desta forma e perceber o que é que a mim, enquanto mãe ou enquanto pai, me está a influenciar. Quais são os meus medos? E isto importa, portanto, olhar aqui para os meus apontamentos, que é mesmo isto. Uh, o presente é aquilo que realmente importa, porque é neste momento presente que eu vou tomar as decisões que precisam ser tomadas para eu agir lá à frente. Isto é, o presente, as decisões que eu tomo no presente podem moldar o meu futuro. Se eu lá chegar, porque nada é garantido, não é? Mas são as decisões que eu tomo agora e as minhas ações agora que me podem mudar o rumo lá à frente. Então eu tenho o poder de decisão neste momento. E aquilo que há bocado estávamos a falar, Ana, que era eu tenho ideia que aquilo que os anos de educação que dei ao meu filho, aquilo que eu dei ao meu filho, acabaram por moldar e agora eu estou a receber aquilo que acabei por semear. Certo, mas eu posso determinar neste momento mudar o rumo, isto é, a minha estratégia que eu adotei até agora, eu ganhei consciência que se calhar não funcionou, ou pelo menos não da forma que eu queria, então eu tenho agora o poder de mudar. Eu preciso é de procurar soluções. E o meu foco tem que estar na mudança de soluções e não no problema. Na procura de soluções e não no problema, na mudança de rumo, era isso que eu queria dizer. Isto é importante. Então, ah, quando eu estou a projetar o futuro com base no medo, porque estou lá presa a alguma experiência menos positiva ou alguma insegurança que eu aqui tenho, quando eu estou a fazer isto, eu vou estar com o foco, aquela frase que eu já vos disse, o pressuposto da PNL, a mente realiza aquilo em que se foca. Quando eu estou no medo, o meu medo vai trazer aqui os piores cenários. Vai alimentar aqui, lá está, e se eu falto ao meu filho, e se ele vai por maus caminhos, e se ele se mete com más companhias, e se eu perco aqui o controle sobre ele, então vai ser aqui, perde o rumo completamente, perde-se aqui pelo meio. Então, tudo isto são medos que os pais têm e que são legítimos. Agora, eu não me posso agarrar a esses medos, porque se eu me agarro a esses medos, eu vou estar isto vai moldar o meu comportamento e vai ser um comportamento de controle e de exigência. E este comportamento de controle e exigência pode ter o efeito contrário àquele que eu quero, que é quanto mais eu tento
agarrar, e estamos a falar de adolescentes que precisam de experimentar, que precisam de ganhar autonomia. Quanto mais eu agarro o meu filho, mais ele me escapa, porque a pressão que eu estou a exercer sobre ele não vai sentir como favorável, ele não vai estar a ser ele próprio e ele vai querer libertar-se dessas amarras, dessas correntes. E isso pode ser contraproducente, isto é, pode levar ao efeito contrário. Agora, quando eu vos falei, nós funcionamos com base na dor e no prazer, ok? Isto é, a fuga à dor ou a busca do prazer. Estes são as duas fontes principais que nos motivam, que nos movem. E no adolescente, o centro de recompensas é o que está mais ativo, isto é, eles funcionam mais pelo prazer e não pela dor. No nosso caso, tem a ver com a nossa experiência de vida e isto vai mudando ao longo da vida. Vai mudando, não, nós temos uma tendência. Eu costumo dar aqui até o exemplo. Nós comemos, se eu fizer a pergunta, comem por fome? Porquê que vocês comem? E tenho pessoas que me dizem, eu como quando tenho fome, por fome, porque preciso me alimentar, e há outros que dizem, eu como porque me dá prazer. Então, são razões diferentes. Um é a sobrevivência, então é movido pela dor. Eu como para não ter dor, é fuga à dor. E o outro é movido pelo prazer. Eu não é pela fome, porque se fosse pela fome eu comia muito menos vezes. Eu vou pelo prazer que me dá, pelo convívio, pelo o que quer que seja. Então, temos aqui o mesmo comportamento que eu comer, com razões diferentes, movido por razões diferentes. No adolescente, o que está muito ativo é o centro de recompensas. Por isso, é que mesmo quando eles sabem que aquele comportamento não é correto e sabem que aquilo vai levar, se forem apanhados, vai levar a um castigo e sabem que o risco de serem apanhados até é grande, naquele momento eles não conseguem mudar, porque o que é que está ali mais iminente? Isto até pode dar estrilho no futuro, mas neste momento vai-me dar prazer. Então é isto que o vai mover naquele momento. E é o centro de recompensas que está aqui a puxá-lo mais. E o centro de recompensas ele age pelo prazer que lhe dá. E naquele momento, por exemplo, o alinhar com os amigos para algo, deixar-se influenciar pelos amigos e alinhar com os amigos, pode ser algo que vai funcionar muito bem, porque a parte social puxa. Há aqui várias necessidades dentro do adolescente que estão a ser asseguradas pelo prazer. O castigo, eu depois vejo. Nessa altura, depois vejo. Então, só quando um adolescente foi muito cultivado pelo medo, isto é, se calhar num grau de exigência maior, ele pode sim estar aqui na dor. E aí o castigo, o medo do castigo, o medo de ser apanhado, é o medo que o trava. E aí estamos sim, é pela fuga à dor e não em direção ao prazer, ok? Isto é importante percebermos. Nós precisamos, nos jovens, para os manter, por exemplo, motivados e eliminar este medo do futuro, esta ansiedade, por exemplo, ou o medo do passado, porque nós não sabemos, até aos 7 anos, eles absorveram tudo. Vamos falar de mente consciente e mente inconsciente. Até aos 7 anos eles absorveram tudo. Este absorver tudo significa que não havia filtros. O que eles absorveram foi aquilo que teve impacto emocional. Até aos 7 anos, as memórias que ficam gravadas no inconsciente, não é como eu agora estou aqui e lembro-me em casa dos meus avós, quando eu chegava lá, aquele cheirinho ao bolo que a minha avó fazia, ou aquelas brincadeiras que eu tinha com os meus primos quando íamos para lá. Isto são memórias que eu tenho e vêm-me imagens. Isto é consciente. Agora, a mente inconsciente não grava isto. A mente inconsciente grava, por exemplo, a sensação de prazer que eu tive quando estava a interagir com os meus primos. O sabor, o cheirinho, a coisa agradável, que se calhar a comida da avó era acolhimento. Portanto, eu não vou associar à comida em si, mas aquele cheirinho é aquilo se calhar, que me dá o conforto, a casa. Portanto, a parte emocional é o que a mente inconsciente nos traz. Quando nós falamos, por exemplo, de fobias, de ataques de pânico, o que nós estamos a falar é de alguma memória que está no inconsciente
Às vezes nós não sabemos porque é que isto acontece. Às vezes sabemos, por exemplo, tenho uma amiga que tem medo de cães e ela entra mesmo em pânico. Ela sabe perfeitamente porquê, porque ela foi mordida por um pastor alemão e lembra-se perfeitamente disso. E desde aí ela não consegue sequer aproximar, por muito dócil que seja o cão, ela não consegue aproximar-se. Ela diz, está sempre a dizer que tem que trabalhar isso, mas ainda não o fez. Portanto, ali há algo concreto. A fobia a cães tem ali uma origem. Mas por vezes nós não sabemos porque é que isto acontece. Às vezes nós não conhecemos a origem de uma fobia, de um ataque, de algo que me deixa completamente desconfortável. Quando eu não sei isto, é porque provavelmente em algum momento da minha vida, até aos 7 anos pelo menos, e eu não tenho memória disso, houve algo que me causou um impacto emocional. E quando eu estou numa situação, e a situação pode não ter nada a ver, mas a sensação que aquela situação despoleta é equivalente àquela que ficou gravada. A sensação. Então é isto que vai ativar o medo, a ansiedade, o ataque de pânico, o que quer que seja, ok? Então percebermos isto desta forma é importante. Então, nos nossos filhos, isto serve-nos para quê? Para eu perceber que o que eu preciso no meu filho é ativar sentimentos positivos, para que esta programação negativa não esteja a condicionar as suas ações e o seu sentir. Então eu preciso de perceber, como eu não sei o que lá ficou registado, eu preciso de cautelar e de dar o mais possível as emoções positivas e o foco tem que estar no positivo. E vocês, se calhar, pensam assim: ok, mas se ele faz asneiras, eu tenho que chamar a atenção e que o foco está no negativo, certo? Certo? QB, já vamos ver. Se calhar mais importante do que o foco estar no negativo é eu pôr o foco na aprendizagem e levá-lo a ele a chegar a uma conclusão. Mas já vou mais à frente a isso. O que eu preciso fazer no meu filho é ativar um sentimento de esperança e positividade em relação ao futuro. Porque muitas das vezes os jovens, se vêm de um ambiente mais de pressão, mais de ansiedade, mais de medo, projetado pelos próprios pais, o que acontece muitas das vezes é eles olharem para o futuro de forma muito incerta. E quando vocês me dizem assim, e já surgiu algumas vezes este tema, a escola. O meu filho não gosta de estudar, ele não tem motivação para a escola, ele essa parte, perceber aqui, nós vamos falar de escola um bocadinho de forma mais específica, mas vocês só para perceberem, muitas das vezes só no secundário é que eles começam a perceber o que querem e às vezes nem no secundário. Então, a escola para eles não tem um objetivo concreto, porque ter boas notas não é um objetivo concreto. Ter boas notas é aquilo que a sociedade espera deles. Professores, pais, é aquilo que é esperado. O que está aqui em causa é para eles, e quantas vezes é que vocês não ouvem os vossos filhos a dizer assim: mas para que é que eu tenho que estudar isto? Para que é que isto serve? Isto não serve para nada. Porque eles realmente não conseguem perceber o efeito daquilo. Aquilo não serve realmente para nada. E se eles souberem, e enquanto eles não tiverem um objetivo, as notas são algo abstrato. E as notas são mesmo abstratas. O número, até o nono ano, o número 2, 3, 4, 5, e depois mais tarde a escala ainda é maior, então ainda se difunde mais o valor, mas é apenas um número. Como é que o número 4 ou o número 5 vai definir o meu desempenho? E isto são critérios muito subjetivos do professor também. Então é difícil o adolescente, ou a criança até aqui, quanto mais pequena, mais difícil é, vai perceber o significado daquela nota. Aquilo é apenas um número para ele. E é bom que vocês, pais, também percebam isto. As notas são apenas números. E não é uma boa nota que vai fazer do vosso filho uma boa pessoa. Não é a nota que o vai fazer. E se vocês vão perceber que é importante, o que vai fazer dele boa pessoa são os valores que eu transmito. E se eu conseguir cultivar nele a responsabilidade pessoal, se eu conseguir cultivar nele a vontade de vencer, o querer ir atrás, então são esses os valores, e nós falámos de valores na última vez, são esses os valores que se calhar os vão motivar para fazer. Não é pela nota que ele vai fazer, é porque ele tem um sentido de responsabilidade. É porque ele quer, em algum momento, atingir uma determinada meta. E é nesta parte que eu vos vou hoje dar aqui algo importante.
para os vossos filhos ganharem consciência daquilo que querem, e muitas vezes eles não sabem o que querem. Às vezes há alguns que já estão muito determinados desde pequeninos, sabem aquilo que eles querem ser. Quer ser isto e ponto final. No entanto, há muitos que chegam ao 9º ano e têm que tomar uma decisão e nem sequer sabem para que área que hão de ir. E mesmo no secundário, às vezes chegam ao 12º ano e ainda andam ali à nora que não sabem o que é que querem. E isto é muito mau para a motivação, porque eles não estão a trabalhar em função de objetivos, não tem nada que os puxe. Eles estão a trabalhar para que eles não sabem. Como não sabem para o que é que estão a trabalhar, acaba por ser difícil para eles focarem-se nisso. Então, como é que vocês podem ajudar os vossos filhos? E agora, final do ano, início do ano, é sempre bom vocês olharem, fazerem isto com eles e até podem fazer isso para vocês. Eu tenho, já mostro, eu tenho no adulto é o Vision Board, ou o quadro de sonhos. Para os jovens é o quadro de sonhos que eu costumo dizer, crianças e jovens. E já vos vou falar da minha experiência com o meu filho. O quadro de sonhos vocês podem usar uma cartolina, como podem, eu tenho daqueles quadros de cortiça que dá para pôr e para tirar, porque eu todos os anos renovo ali a coisa. Então, o que é que vocês vão fazer com os vossos filhos? Vocês vão explorar o quadro de sonhos, isto é, vocês vão lá pôr tudo o que é do interesse. Eles gostam quê? De futebol? A banda preferida, a equipa preferida, o desporto preferido, se não for futebol, outra coisa qualquer, os interesses deles, eles gostam muito de uma série, de algum youtuber, o que é que eles gostam, quais são os temas, quais são os assuntos que eles gostam. E é aquilo que eles gostam, que vocês lá põem. Se eles tiverem algum desejo, também podem lá pôr. Por exemplo, vamos imaginar que o desejo é passar de ano. Ok? Eles podem, mesmo não gostando de estudar, a maior parte dos miúdos quer passar de ano, não quer ficar para trás, mesmo quando eles não gostam de estudar. Então, vocês podem pôr no meio, eu já vos mostro o meu, vocês podem pôr no meio o desejo principal, e se calhar o desejo principal é passar, em vez de porem passar de ano, é passar, se eles estiverem, por exemplo, no 9º ano, passar para o 10º ano, se estiverem no 8º ano, passar para o 9º ano. É o foco, é concreto e específico. Esse pode ser o objetivo principal. Mas depois à volta vocês vão construir desejos que eles tenham, gostos que eles tenham, interesses que eles tenham. Qual é o objetivo do Vision Board ou do quadro de sonhos? É que vocês o ponham num sítio em que os vossos filhos mal se levantem ou mal se deitem. É assim, a primeira coisa que eles veem ao dia tem que estar num sítio estratégico, que é um sítio onde eles passam todos os dias e que têm que olhar todos os dias. Mesmo que não o façam de forma consciente, eles passam a vista por lá. Eu vou-vos contar com o meu filho. O meu filho passou para o 10º ano sem saber o que queria. Foi para científicos. Primeiro, porque os amigos foram, a razão principal, na minha opinião, e depois o argumento dele para me convencer a deixá-lo ir era: eu não sei o que quero e científicos dá para tudo. E é verdade, ok? Científicos dá-lhe aqui uma abrangência muito maior. Meu argumento: tens a certeza que as ir para científicos tiveste negativa no teste da matemática? Ok? Com negativa à matemática, vais para científicos? Ele não teve negativa na pauta, teve no teste, no último teste, portanto, depois da pandemia, levou com isto, e é claro que a coisa não correu bem. E ele, sim, porque eu não sei, tudo bem, então vamos. Primeiro foi, em relação a essa negativa, o que é que vamos fazer? Ele estava à espera, isto foi no final do 9º ano, ele estava à espera que eu pusesse castigo, tirasse telemóvel, quer que fosse, durante as férias. Não o fiz. O que eu lhe disse foi: isto vai ter é uma consequência. E a consequência vai ser: logo, tu nunca tiveste explicações até agora. Logo em setembro, no início de setembro, o que tu vais ter é explicações, porque esta nota vai ter que subir. Em científicos não há volta a dar. Tu vais ter que ter positiva à matemática. Então, vais despender do teu tempo livre para trabalhares nisto. Isto é, em vez de teres tempo livre, vais para a explicação. E ele acatou, e quando chegou setembro, ele nem sequer pôs em causa. Ele fez, e continua, a matemática é a dor de cabeça dele. Mas isto para dizer o quê? Ele não sabia o que queria. O que é que aconteceu depois?
no final do primeiro, olha, nesta altura, mais ou menos, do 10º ano, ele continuava muito perdido, sem saber o que queria, e a motivação era zero também. Ele nunca gostou muito de estudar também. E eu disse-lhe, Simão, vamos nos aqui sentar e vamos fazer aqui um exercício e construir com ele o quadro de sonhos. O que é que ele pôs no quadro? O objetivo dele era passar para o 11º ano, e o que é que eram os interesses dele? Ténis, ele adora ténis, futebol, ele gostava de ir ao Estoril Open, era um dos sonhos dele. Ele tem lá uma viagem a Nova Iorque, que continua lá, que ele um dia quer ir a Nova Iorque. Ele tem lá alguns sítios que ele quer visitar, mas tem lá o ténis, tem lá o jogador de ténis preferido dele, tem lá o ir ao Estoril Open e ao Australian Open, portanto, tem aqui várias coisas que ele, tudo ligado ao ténis, e futebol. Ténis e futebol, mas futebol tem menos coisas. O ténis estava lá muito presente. E eu disse: Ok, se te lembrares de mais alguma coisa, bora lá. Se te lembrares de mais alguma coisa, vais pondo, vamos acrescentando aqui. Isto foi em dezembro, finais de dezembro mesmo, foi nas férias do Natal que fizemos isto. Mais ou menos em fevereiro, e onde é que ele pôs? Ele tem uma estante ao fundo da cama. Então ele, quando se levanta, a primeira coisa que ele olha é para a parede da frente. Então ele pôs lá o quadro de sonhos dele. Isto é, sempre que ele se levantava, ele dava de caras com o quadro. E isso foi estratégico. Isso já fui eu que escolhi o lugar. Houve uma altura que ele me diz assim, e eu sempre achei que ele ia fazer alguma coisa ligada ao desporto. E houve uma altura que ele estava a ver um jogo de ténis na televisão e diz-me assim: era isto que eu gostava de fazer. E eu: o quê? Jogar ténis? E ele: não, eu disse, porque ele joga ténis, mas eu disse: mas se calhar já devias ter começado em mais pequenino para poder jogar ténis profissional. Se calhar, mas tudo é possível. E ele: não é jogar ténis, eu quero jogar e continuar, mas não é isso. É relatar jogos. Relatar jogos. Gostava de ser relatador. E eu: ok, então o que é que tu precisas para ser relatador? Não sei, não faço ideia. Jornalismo ou comunicação social. E depois segues, especializas-te na área do desporto. Portanto, a partir daí, ele começou a alimentar a ideia. E disse: é mesmo isto que eu quero. Ele está fisgado no jornalismo e é isso que ele quer fazer. Então, o que é que isto faz? O facto de eles estarem focados, concentrados naquilo que são as áreas de interesse deles e, de forma inconsciente, todos os dias vão dar ali alimento ao inconsciente, é isto que os vai direcionar. E se eles tiverem lá o objetivo principal, neste caso o passar de ano, acabam por alinhar. E só no momento em que o meu filho tomou consciência daquilo que ele queria e começou a alimentar a ideia, isto é, a partir do momento em que ele tinha um objetivo na cabeça dele, a partir daí eu comecei a ver o meu filho a pegar nos livros sem que eu lhe tivesse que dizer nada. Isto é, ele precisou de ter um objetivo para conseguir por ele próprio. Eu agora não lhe digo nada. Ele sabe, diz-me quando é que tem os testes, mas ele vai e pega. E deixei que fosse ele a assumir esta responsabilidade. Que acaba por ser, é para eles que eles estão a trabalhar. Nós não os vamos motivar, eles têm que se motivar a eles. Mas eles, para se motivarem, precisam de objetivos. Então, isto ajuda. Eu tenho o exemplo do meu filho, que foi algo que eu fiz com ele. Não foi assim num estalar de dedos, mas com o tempo isto veio. Então, quanto mais cedo vocês começarem a fazer isto com eles, mais alinhados eles vão aqui ter o foco naquilo. E o facto de estar num sítio em que eles todos os dias olham para o quadro de sonhos, ajuda-os a alimentar aquilo que são as áreas de interesse dele e os objetivos dele, porque está lá um objetivo. Ou podem estar vários, vá. Não tem que ser só relacionado com a escola. Aliás, é importante que não seja só relacionado com a escola. E isto pode ser uma estratégia para vocês ajudarem os vossos filhos a conseguir. E isto é uma boa altura, porque vocês dizem: então vamos lá ver, para 2024 o que é que tu queres? Vamos lá aqui definir. Portanto, esta é uma altura do ano bastante indicada para se fazer este trabalho. O que é que vocês podem pensar? O que é que tu queres melhorar? Olha, eu vou aqui buscar também o meu vision board que eu tenho aqui, que entretanto não está atualizado, que eu ainda não atualizei, mas que eu queria atualizar. Portanto, este é o meu vision board.
em que eu tenho objetivo principal em relação à empresa de faturação, eu tenho formações que eu fiz ou queria fazer este ano, tenho aqui alimentação saudável e eu este ano perdi 8 quilos, portanto trabalhei muito nesta parte. O exercício físico, que andou assim com altos e baixos, porque também tenho um problema, uma bursite no quadril e me impediu, mas é para retomar. Portanto, tive bons meses, mas também tive outros que não fiz grande coisa. A meditação está presente na minha vida todos os dias de manhã, faço. Depois tenho aqui algumas coisas. Isto é programas que eu desenvolvi e que quis desenvolver, o Código das Emoções, e aqui sítios que eu queria ir, férias que eu queria passar em família ou em casal, e depois tenho afirmações que para mim são importantes, as afirmações positivas. Eu sou a única pessoa que decide quem sou, em quem me quero tornar e para onde eu vou a partir daqui. São frases que estão aqui. Eu sou um projeto feito para dar certo. Isto foi uma frase que eu trouxe de uma formação que fui. E como objetivo também, estar mais tempo em família, aproveitar o tempo com atividades em família, um fim de semana a cada 2 meses em casal, também estar mais tempo só em casal e não em conjunto, dedicar tempo também à relação. Isto são algumas coisas que aqui estão. Consegui tudo? Não. Mas também porque pelo meio, por exemplo, eu tinha aqui, fiz programação em PNL, mas já foi o ano passado. Este ano tinha aqui a certificação. Não fiz a certificação, mas privilegiei outras formações que não tinha aqui. Então, acabei por adaptar e não cheguei a atualizar. Isto vai ser agora atualizado no final do ano. Eu faço isto também para mim, não é só para os meus filhos, mas é importante para os miúdos, porque isto ajuda-nos a manter o foco naquilo que nós queremos. Para mim, o meu vision board está. Eu aqui, quando é para gravar, vir-me para aqui, mas normalmente eu estou sentada deste lado e está mesmo de frente para a secretária. Isto é, se eu estiver sentada à secretária, basta levantar os olhos e olho mesmo para lá. Então é importante nós fazermos isto. Isto é, mantermos presente no nosso consciente e inconsciente aquilo que nós queremos. E isto é uma boa estratégia para trabalhar com os miúdos, que não se vê logo no imediato, mas com o tempo vocês vão começar a perceber que eles alinham com aquilo que são os interesses dele. E este exercício é também uma boa oportunidade, quando nós fazemos isto com eles, é uma boa oportunidade para os conhecermos um bocadinho melhor. Porque vamos falar dos interesses deles, vamos lhe dar a oportunidade. Porquê é que tu gostas disto? O que é que sentes quando vês isto ou quando fazes isto? E isto dá-nos a oportunidade de chegarmos, cultiva aqui a relação nossa com eles. Isto é muito importante. Pronto. Alguma dúvida até aqui, Ana? Ou alguma questão? Não. Então, aqui a outra situação, que é mente consciente e mente inconsciente. A mente consciente é aquela que é altamente racional. Eu costumo dizer, é o meu ego, que está aqui sempre a pôr as questões. A mente inconsciente é altamente emocional. Isto significa, ela é gestora de memórias daquelas que tiveram impacto emocional em mim e ela é atemporal e é protetora. Isto significa o quê? Quando eu tive aqui alguma experiência lá atrás, que eu nem sequer me lembro que eu tive aquela experiência, mas que teve um impacto emocional forte em mim, e às vezes a nossa experiência com impacto emocional forte pode vir de uma situação que nós tenhamos vivido através dos nossos pais. Isto é, uma situação que, hum, sei lá, algo que me assustou a mim enquanto mãe, e eu naquele momento de aflição, o meu filho olhou para mim e percebeu a minha aflição. Então ele vai associar àquela situação alguma coisa que isto é perigoso, porque a minha mãe está mesmo aflita. Então, às vezes, é pela transmissão dessa emoção que eles vivem isso. E o facto dela ser atemporal, ela não vai definir, ela apenas vai, sentir aquela emoção, aquela sensação de desconforto e não vai perceber em que altura, em que tempo é que aquilo está, se foi há muito tempo, se foi há pouco tempo, se ainda é válido ou se já não é válido. Não é essa, isso é a mente consciente que faz. A mente inconsciente é atemporal, não dá aqui um tempo. E ela é altamente protetora. Então, quando nós estamos aqui numa situação que, numa sensação de desconforto, ela vai estar e vai enviar uma mensagem do género: é mesmo isso que tu queres?
Quando nós saímos da nossa zona de conforto e nos desafiamos, nós sentimos este desconforto. Então, e porquê que sentimos este desconforto? Porque a nossa mente consciente é dizer: tu nunca fizeste isso, tens a certeza que é isso que tu queres? E nós precisamos de ativar a nossa coragem, nós precisamos de validar isso para realmente fazermos. Porque é muito fácil dizer: se calhar é melhor não, estou aqui com um mau pressentimento, se calhar é melhor não. Este mau pressentimento é a nossa mente inconsciente a alertar-nos, mas ela só está a perguntar se realmente nós queremos isto. Nós é que o nosso medo nos impede às vezes de avançar. Isto é importante percebermos isto porquê? Porque isto vai nos dar a indicação de que, primeiro, a sensação de desconforto vai estar sempre presente quando é uma situação que eu não conheço. E quando é uma sensação que tem algum risco, isto vai estar lá. Agora, a mente consciente, vai dar aqui a informação se eu quero ou se eu não quero. E quando eu me deixo dominar pelo medo, eu posso desistir daquilo que eu quero. Quando eu quero muito uma coisa e estou determinada, eu enfrento esse medo e vou. E a mente consciente vai dar aqui a informação de que não, não, isto é para fazer. É desta forma que eu quero. Então, nos padrões parentais que nós aplicamos, nas nossas práticas parentais, pode acontecer isto. Epá, eu não posso permitir que ele faça isto porque ele vai se perder completamente. Lá vem o medo, ok? E isto, o medo é, em algum momento tu já ouviste alguma história de algum miúdo que se perdeu, que foi para as drogas, que fez isto, que fez aquilo e não sei quê, e lá vêm os nossos medos. Tu ouvias o teu pai, a tua mãe a chamar-te a atenção por essa mesma razão, que isso não se pode fazer. É o que nós conhecemos. E como é o que nós conhecemos? Vem lá aquela vozinha da mente inconsciente a dizer: tens a certeza que queres mudar isto agora? E isto causa-nos desconforto. Então nós temos que validar isto. Eu costumo, quando me apresentaram este conteúdo, quando eu aprendi isto sobre mente consciente e mente inconsciente, foi usada uma metáfora que eu utilizo também porque achei que era muito interessante de perceber. Se nós conseguirmos imaginar as nossas duas mentes, consciente e inconsciente, como se fosse um segurança à entrada de uma discoteca, ok? Então, daquelas discotecas que têm determinados critérios para se poder entrar. Então, o segurança está ali a avaliar os critérios. Tu entras, tu não entras. Estes critérios são os nossos filtros. É a nossa experiência, são as nossas crenças, são os nossos valores, e nós, de acordo com isto, vamos deixar entrar informação ou não? Não, isto é importante, se é importante entra, se não é importante não entra. Um bocadinho isto. É o trabalho do segurança. Só que, por vezes, o que é que acontece? O segurança é humano, então ele precisa de ir à casa de banho ou distrai-se com alguma coisa e de repente lá vem alguma informação que escapa e que entra. E esta informação que escapa e que entra, que não foi de acordo com os critérios que eu estava a definir, acontece quando? Quando eu estou cansada, quando eu estou em stress, quando eu estou em piloto automático, que eu aí desligo, eu não estou consciente da informação que eu quero gravar. Eu deixo andar. Eu sou absorvida por tudo. E é nessa parte que entra tudo o que tem que. Por isso é que é muito importante nós pararmos, abrandarmos e ganharmos consciência daquilo que nós queremos, daquilo que é importante, porque é aí que eu defino quais são os critérios que eu vou usar para deixar entrar a informação. Com os nossos filhos, nós, nas nossas práticas, temos que ter atenção, porque sou eu que dou os filtros aos meus filhos. E eu faço, primeiro, através do exemplo, pela minha forma de estar. E segundo, não é o que eu digo, mas é aquilo que eu faço, que vai ser mais importante para o meu filho. E segundo, eu ser congruente com os valores que eu lhe quero transmitir, porque são esta autenticidade que eu vos falei na última vez. Quando eu sou autêntica e sou congruente com esses valores, eu vou consegui-los transmitir pelo exemplo e por tudo. Isto é, eu estou completamente alinhada com aquilo que eu quero transmitir. É na minha forma de falar, é na minha forma de atuar, é na minha forma de estar com ele. E é isto que ele vai validar, porque é isto que eu vou repetidamente dar-lhe. E se é repetidamente, isto vai entrar, mais cedo ou mais tarde vai entrar. Porque é como se costuma dizer, é assim, na nossa mente inconsciente, ou entra pelo impacto emocional, ou entra pela força da repetição. Porquê? Quanto mais eu repito um determinado padrão, a informação que eu recebo é: ok, isto é importante, porque está a acontecer sempre da mesma forma. Então, se é para validar. E é aqui que eu tenho que ter esta atenção. O que é que eu estou a dar de forma repetida ao meu filho?
Muito importante isto. Então, no nosso inconsciente, o que lá está gravado, e muitas vezes são crenças, e essas crenças podem ser potenciadoras ou limitantes. Quando são crenças limitantes, aliás, todas as crenças, sejam potenciadoras ou limitantes, eu não consigo apagá-las. As crenças não se apagam, elas podem a ser substituídas, ok? Então, quando eu digo o meu filho é inseguro, e eu digo isto várias vezes à frente dele: ou o meu filho é impulsivo, ou o meu filho é mal educado, ou o meu filho é desobediente, o que quer que seja, não interessa. Quando eu uso o verbo ser e uso em várias circunstâncias, em vários momentos, eu estou a alimentar nele essa crença. Em algum momento, ele vai acreditar nisso. Isto é, para que é que eu vou obedecer à minha mãe ou ao meu pai se eles estão sempre a dizer que eu sou desobediente? Para que é que eu vou, porque é que eu não lhes posso responder torto se eles estão sempre a dizer que eu sou mal educado? Eu não vou conseguir fazer isto, porque eles estão sempre a dizer que eu sou inseguro, então eu não consigo fazer. Isto somos nós que alimentamos. E quando este discurso é ouvido em casa e por vezes é repetido na escola pelos professores, então os adultos de referência estão todos a bater no ceguinho, como eu costumo dizer. E isto vai moldar, sim, a autoimagem, o autoconceito do adolescente, da criança, do adolescente. Então nós precisamos ter atenção a isto. E eu posso, primeiro, quando ele se porta mal, nunca é tu és sempre a mesma coisa. Tu estás sempre a portar-te mal. Tu nunca ouves o que eu te digo. Não. Eu não gostei que tu tivesse essa reação neste momento, em relação a isto. Eu não gostei desse comportamento. E é muito importante dissociar o comportamento da pessoa. Não é por o meu filho me ter desobedecido naquele momento que eu deixo de o amar ou deixo de gostar dele. Eu só estou irritada é com aquele comportamento, não é com o meu filho, é com o comportamento, e isto é toda a diferença. Mas eu tenho muitos pais que dizem: não, não, eu fico muito irritada com ele. Porquê? O nosso filho é só aquele comportamento? Ou ele é muito mais que aquele comportamento? E é aqui que nós temos que parar e pensar. Quando eu estou a julgar um comportamento do meu filho, eu preciso primeiro de ouvi-lo e perceber quais são as razões dele, o que é que o levou. Se há uma intenção positiva por trás do comportamento, eu preciso perceber qual foi a intenção que ele tinha na cabeça. Então, para isso, eu preciso de escutar, não é ouvir só, é escutar. E escutar, eu vou ver aqui as entrelinhas. Eu costumo dizer, eu preciso de escutar o silêncio, que às vezes é no silêncio que eu tenho a resposta. Eu preciso perceber que pode ali haver, mas eu também preciso de respeitar, e isto vai de encontro, Ana, àquilo que nós tínhamos falado no início. Eu tenho que perceber que às vezes ele próprio não me sabe dizer o porquê, e eu tenho que aceitar que às vezes ele não me quer dizer o porquê, naquele momento, porque ele próprio não quer falar do assunto. E isso é uma coisa é algo que eu tenho que respeitar, mas tenho que lhe dar espaço. Eu posso manifestar a minha preocupação, eu posso mostrar as minhas, o meu pensar sobre o assunto, mas eu não posso impor. Isso tem que partir dele. Porque quanto mais eu vou forçar o saber o que se passa ou porque é que tu fizeste isto, mais uma das coisas que eu digo sempre ao meu agora nem tem havido muitas situações, mas uma das coisas que eu digo ao meu que eu dizia muitas vezes ao meu filho era: eu para te poder, às vezes, em alguma situação com algum professor ou assim, o que eu lhe dizia é: "Eu preciso ouvir a tua opinião, o que é que aconteceu?". Antes de julgar, eu perguntava sempre: "Ok, conta-me lá o que é que aconteceu". Neste tom de voz, não era já de dedo espetado e o tom de voz alterado, não, diz-me o que é que aconteceu. E ele lá me contava o que tinha acontecido. Às vezes eu validava, outras vezes eu também tinha que corrigir e tinha que o chamar a atenção de alguma coisa. E muitas vezes eu dizia: "Eu até consigo", porque conseguia mesmo, não era mentira. "Eu até consigo perceber porque é que tu tiveste essa atitude. Eu até consigo perceber porque é que tu estás a dizer isso ou porque é que tu reagiste dessa forma. Mas, quando achas que" põe-te no lado do professor, ajudá-lo a pensar e a chegar à conclusão, põe-te no lado do professor, no lado do colega, o que é que tu poderias ter feito de forma diferente? A que conclusão é que tu chegas? Façam perguntas. As perguntas é muito importante no adolescente
precisamente por eles terem esta dicotomia no pensamento de preto ou branco, vocês têm que fazer perguntas para que para os ajudar a pensar e a desenvolver esta capacidade de pensar. E esta capacidade de pensar vocês fazem as perguntas, porque quando vocês fazem as perguntas, vocês obrigam-nos a pensar na direção que vocês estão a dar, porque são vocês que fazem as perguntas, e se forem eles a responder, eles vão validar muito mais rapidamente a conclusão a que eles chegaram. Foram eles que chegaram à conclusão, não foram vocês. Não foram vocês que lhe deram a resposta. Foram eles que chegaram à conclusão. Agora, são vocês que orientam a conversa de acordo com as perguntas que fazem. E isto é importante, eles validarem. E isto é importante também porque é desta forma que a criança dá, o jovem dá significado, e é desta forma, porque lhe faz sentido, porque se faz luz, que eles começam a assimilar e a usar os filtros de acordo com os nossos valores, aquilo que nós queremos transmitir. Então é muito importante olharmos desta forma para isto. Eu saber o que é que eu quero transmitir, eu saber ouvir e eu validar aquilo que ele diz, isto é, eu compreendo o que tu estás a dizer, eu saber pôr-me no lugar e realmente compreender o raciocínio dele, mas a partir daí eu faço perguntas para corrigir o pensamento dele. Ou para que ele chegue a uma determinada conclusão. Pode acontecer ele não chegar à conclusão que nós queremos. Pode acontecer. E se isso acontecer, ok, certo. Então, tu pensas dessa forma, eu vou-te dar agora a minha informação, eu vou-te dar agora a minha opinião sobre isso. E posso também dizer-te o que é que acho que pode acontecer. Aí sim, vocês podem dar uma resposta. Mas vocês não estão a impor a resposta. Vocês estão a dar uma opinião vossa que ele vai ou não acatar. E às vezes é preciso alguma insistência. Uma das coisas que eu dizia sempre ao meu filho, quando havia alguma situação na escola, lá está, agora não tenho razões, não tenho muitas razões para isso, mas era muito, Simão, eu preciso que tu sejas sincero e que tu me digas exatamente o que é que se passou para eu te poder defender. Eu só te vou conseguir defender perante os professores, perante o que quer que seja, se eu souber exatamente aquilo que aconteceu. E uma das coisas que é importante aqui é eles perceberem, porque há muitos pais que só por serem os professores a dizer, tomam logo partido pelo lado dos professores porque é o adulto. Tu é que fizeste asneira. E é muito importante nós validarmos aquilo que eles estão a sentir e a intenção deles. E quando nós validamos a intenção deles, nós conseguimos sim aqui perceber o que é que está por detrás do comportamento. E aí nós conseguimos até defendê-los muitas das vezes. E quando eles sentem que eu posso contar com a minha mãe, eu posso contar com o meu pai, porque eles ouvem-me, isto já lhe dá espaço para que eles da próxima vez também consigam expor um bocadinho mais daquilo que estão a sentir. Se o conseguirem eles próprios perceber, que às vezes não conseguem mesmo, ok? Então, para já, isto. Alguma questão? Não? Então agora, e porque ainda estamos no foco no eu hoje queria-vos trazer as 3 neuros que os pais têm. Eu costumo dizer que são as 3 neuros porque é as 3 grandes preocupações dos pais que começam logo quando os nossos filhos nascem, mas muitas das vezes na adolescência, é assim, acontecem logo quando eles nascem, depois normalmente há ali uma fase que a coisa atenua, mas na adolescência às vezes isto volta em grande, que a primeira ou melhor, primeiro, o que é isto de uma neuro? Um comportamento neurótico é considerado um quadro mais atípico, normalmente com uma forte componente emocional. Portanto, é eu estar, que leva aqui à preocupação, a medos excessivos, a ansiedade. Portanto, normalmente as neuras levam aqui para um quadro mais, e agora eu ainda estou aqui assoberbada, o que é que está aqui a acontecer, ok? O medo de alguma coisa. E normalmente estas neuras vêm do nosso passado, por isso é que falamos aqui na linha do tempo também. Vêm do nosso passado, muitas vezes também da educação que nós recebemos. E nós somos influenciados pela educação que recebemos de duas formas, ou por afastamento ou por aproximação. Isto é, mesmo quando nós dizemos eu nunca, nunca hei de fazer aquilo que o meu pai me fazia a mim, nunca vou fazer isto ao meu filho.
Isto já estamos a ser influenciados, porque às vezes isto põe-nos no outro polo, do outro lado, e às vezes leva-nos para um extremo que a nossa vontade de nos afastarmos daquilo, porque aquilo foi tão doloroso para nós enquanto filhos, nós temos tanta vontade de nos afastar daquela situação que acabamos por cair no exagero do oposto. Às vezes isso também pode acontecer, mas olharmos lá para trás e percebermos, e às vezes repetimos padrões sem perceber que os estamos a repetir. Hum, a minha mãe não me compreendia, ela estava sempre a gritar comigo. E agora eu paro e olho, epá, eu não estou, eu acho que até compreendo o meu filho, mas será que eu não estou sempre a gritar com ele? Vamos lá pensar nisto. E às vezes porquê? Porque é foi a minha realidade, é aquilo que eu conheço. Eu repito padrões que eu conheço. Então eu tenho que ganhar consciência destes padrões, das minhas práticas e daquilo que eu recebi lá atrás, para poder mudar. Senão eu não mudo. Se eu não tenho consciência, eu não mudo, porque acho que está tudo bem, não é? Isto é o que acontece. Então, olhando aqui para as neuros, perceber que há três principais neuros, que é eu não estou a dar atenção suficiente ao meu filho, e isto vem muito do nosso ritmo acelerado hoje em dia, ok? O nosso ramo-ramo do dia a dia e o estarmos constantemente com uma agenda super preenchida e a correr daqui para ali, e depois ainda queremos ir ao ginásio, e depois ainda queremos ter uma vida social, e depois ainda temos 1500 reuniões, e depois temos os miúdos, um vai para o futebol, outro vai para o balé, outro vai para não sei o quê, e gerir isto tudo põe-nos num stress tremendo que nós chegamos a um ponto que dizemos, vai haver alguns momentos em que acontece alguma coisa e nós pensamos, caramba, eu não estou a dar atenção ao meu filho, ele está aqui com um problema e eu nem sequer me apercebi. E vem este medo, eu não estou a dar atenção ao meu filho. Eu já vou falar de cada uma delas, mas as três neurons é, não estou a dar atenção suficiente ao meu filho. A segunda é, eu não estou a dar conta do recado. E isto gera um sentimento de culpa em mim. Eu não estou a conseguir. Eu não estou. E a última, que está relacionada também, é eu não estou a ser uma boa mãe ou um bom pai. Eu não estou a conseguir ser um bom pai ou uma boa mãe. E se nós criticamos algum ou julgamos algum comportamento dos nossos pais que identificamos em nós, e nós julgamos esse comportamento e de repente apercebemos que nós estamos com o mesmo comportamento, isto vai fazer com que, então, se eu critiquei isto no meu pai ou na minha mãe, que tinham este comportamento e teve um impacto super negativo em mim, e eu disse que não ia ser esta mãe, este pai, e estou a sê-lo, então é porque eu não sou boa mãe, então é porque eu não sou bom pai. Então, para vocês perceberem que isto vem realmente lá de trás, muitas das vezes, e que é alimentado. E quando nós lá está, quando eles são muito pequeninos e nós somos mães ou pais de primeira viagem, estes medos vêm todos, porque depois vem um dar opinião, vem outro dar opinião e faz assim, faz assado e ninguém se entende, porque dão todos conselhos diferentes e nós ficamos ali no meio sem saber muito bem o que fazer. E estas neuras aparecem em grande escala. Mas depois, com os desafios da adolescência, isto também acontece. Muito, o não dar atenção pode ser epá, se ele se desvia do caminho, se ele vai com más companhias e eu não conheço, se calhar não estou a dar a atenção suficiente para perceber se há um problema. Primeiro medo. E depois, é muito de quando eles nos trazem realmente algum desafio, alguma situação mais desafiante, o nós ficarmos e dizermos: Eu não estou a dar conta disto, eu não estou a conseguir corresponder a esta situação. Então vem o medo de não dar conta do recado. E por vezes, associado a este medo de não dar conta do recado e de nos sentirmos mal, e às vezes vêm eles também e atacam-nos porque estão a espingardar também para todos os lados porque estão na irritação, isto vai-nos fazer sentir que eu não estou a ser um bom pai ou uma boa mãe. Então, isto está lá tudo presente. Vamos lá à primeira, a sensação ou a falsa sensação de não dar a devida atenção aos nossos filhos. Isto vem muitas vezes da minha necessidade enquanto mãe de querer dar tudo, sobretudo aquilo que eu não tive, ok? Eu quero dar as oportunidades que eu não tive, eu quero proporcionar ao meu filho aquilo que eu não tive e eu quero dar-lhes tudo para que ele tenha tudo. Tudo não é bens materiais, é tudo de oportunidades, de coisas que ele possa viver. Também vem por vezes, e aqui eu preciso olhar muito seriamente para mim, que é, ele vai ser tudo aquilo que eu não fui, ou ele vai ter tudo aquilo que eu não tive. Quando nós tivemos uma experiência de vida enquanto filhos de escassez, de às vezes também um ambiente mais castrador, mais autoritário, isto pode levar a esta sensação. Eu não tive, mas eu vou dar ao meu filho e eu quero dar isto. E quando nós não conseguimos, vem esta sensação de eu não estou a dar resposta a isto, eu não estou a conseguir dar atenção. E
a ideia de que eu vou fazer melhor, eu vou ser a melhor mãe de sempre para o meu filho, eu vou dar o meu melhor. E por vezes o nosso melhor não é suficiente para nós. E aí ficamos na culpa, sentimos culpados. Então, esta da falsa sensação de não dar atenção, nós damos atenção dentro daquilo que é possível. E por isso é que eu falo, e estamos aqui a falar de parentalidade consciente ou positiva. Então, se é consciente, é eu parar e pensar sobre mim e sobre o outro. E sobre aquilo que eu quero na relação com o meu filho. Isto vai trazer mais para o presente, vai-me trazer mais presença na relação com o meu filho. E quando eu tenho isto em mente, então eu estou a dar atenção. Eu estou a dar atenção dentro daquilo que são as minhas possibilidades. Eu também, uma boa mãe, também precisa de ganhar dinheiro para conseguir assegurar a sobrevivência, pagar casa, alimentação, o que quer que seja, e proporcionar algumas oportunidades, sim. Então eu também tenho que trabalhar, então eu não posso estar 100% de atenção dedicada ao meu filho, mas nos momentos em que eu estou, eu tenho que ter alguns momentos ao longo do dia em que eu estou realmente totalmente focada no meu filho. E eu costumo dizer aqui é que me cabe a mim decidir, que eu posso não ter feito até agora, mas se calhar, vou-vos dar um exemplo, eu durante muitos anos trabalhei ao sábado, ok? Eu deixei de trabalhar já há uns 3 ou 4 anos que eu deixei de trabalhar ao sábado. Porquê? Porque eu dizia muitas vezes: "Epá, eu não consigo, então eu durante a semana já chego tarde a casa. Se eu trabalhar ainda por cima ao sábado, qualquer dia são os meus filhos que vão à psicóloga porque a mãe não tem tempo para eles". Eu costumava brincar com isto e dizer isto, mas é verdade, porque eu realmente, sábado, e é muito útil para mim o sábado, porque um vai para o ténis, outro vai para a natação, então eu estou lá para eles, para esta parte também. E é o tempo que eu dedico, porque depois, quando eu não tinha o sábado, o que é que acontecia? O arrumar a casa, o ir às compras, o não sei o quê, era guardado para o domingo. E para mim, domingo é família. Então, eu para gerir melhor o meu tempo e realmente estar mais tempo em família, eu faço isto. Eu ao sábado, ao domingo de manhã, às vezes ainda faço algumas coisas. Ao domingo à tarde eu não trabalho de todo, não pego em nada. E quando nós trabalhamos por conta própria, às vezes há muito esta tendência de querer trabalhar e fazer alguma coisa. Então, não faço. É importante isso. Depois, é muito importante, por exemplo, eu à noite, eu tenho algumas mentorias e tenho o Código das Emoções. São os programas que eu tenho à noite. A mentoria ocupa-me todas as terças-feiras, porque ora tenho esta, ora tenho a dos pequeninos. Então acabo por intercalar, tenho sempre as terças-feiras ocupadas. A quarta-feira tenho de 15 em 15 dias, mas os dias que eu não tenho, eu estou com eles. E eu estou com eles, eu posso estar a ler, mas estamos ali juntos. Às vezes estou a ver alguma coisa com eles. Nas férias, eu faço questão de tirar, por exemplo, estas férias, eu tenho uma série para ver com cada um, uma minissérie, porque senão não dá tempo de vermos a série toda. Então eu tiro propositadamente e deliberadamente tempo para eles e para estar exclusivamente com eles. E à noite, quando vocês estão com eles, que isto é o que é uma das coisas que é muito frequente, é muitas vezes nós estamos ao pé deles, mas estamos no telemóvel a fazer scroll. Isto não é estar presente. Então, mais vale. Vocês não precisam de ter 2 horas por dia com os vossos filhos, mas se vocês conseguirem ter um quarto de hora de total presença com eles, em que vocês vão conversar. E conversar não é como é que correu a escola, porque a resposta que vocês vão obter é bem ou mal. Ponto. Não vão, normalmente é o bem. Correu bem. Correu normal. É o que vocês obtêm. Então, em vez disso, podem perguntar de outra forma. Olha, o que é que foi hoje o almoço? Então, hoje estiveste com quem é que tu hoje passaste a maior parte do intervalo? Então, e o professor de não sei quê? Hoje teve alguma avaria? Hoje fez alguma coisa de engraçada? Hoje fez chateou-se convosco? Conforme vocês também vão percebendo o discurso e vão aproveitando e façam perguntas mais específicas. Aí vocês estão a dar espaço para haver uma resposta de desenvolvimento e não uma resposta fechada de sim ou não. E isto é importante. Então, utilizem esse tempo para dar atenção realmente com toda a presença. Não procurem a perfeição. Não existe perfeição. Eu costumo dizer, não existe e ainda bem que não existe. Porque se existisse a perfeição, nós íamos estagnar em algum momento. Se a perfeição está aqui em cima e eu caminho para a perfeição, quando eu lá chegasse eu ia ficar parada, porque já não havia mais além disto. Então é importante perceber que perfeição é um ideal. Eu nunca lá vou chegar.
Isto significa apenas que eu tento ser a minha melhor versão todos os dias. E é esta melhor versão que eu preciso trabalhar. Ok, hoje estava cansada, não estive tão presente, está tudo bem. Amanhã eu estou mais presente. Mas ter esta consciência é importante. Gritei com o meu filho porque vinha chateada do trabalho. Então eu vou ter com ele e peço-lhe desculpa. Ganhei esta consciência e percebi, diz, olha, desculpa, eu há bocado fui um bocado brutal a falar contigo. Estava chateada, era por causa do trabalho, não tinha a ver contigo. E eu peço mesmo que me desculpes por esta atitude. Não devia ter feito isso. Aqui estamos a fazer o quê? Várias coisas. Estamos a dar espaço, estamos a admitir erro, e quando nós admitimos erro, abrimos espaço para que o nosso filho também admita erros. Isto é, se sinta confortável para nos dizer quando a coisa não correu bem. Estamos a dar-lhe esse espaço. Eu erro também, então se eu erro, tu também podes errar. Porque muitas das vezes eles têm medo de nos dizer os erros, porque acham que nós também exigimos a perfeição deles. Porque nós estamos sempre em cima deles, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer aquilo outro. Então é importante aqui termos atenção a isto. Nós não queremos perfeição, isto significa que eu permito-me errar. E admito esse erro também perante o meu filho. E está tudo bem. Normalmente, quando eu quero trabalhar para a perfeição e ela não acontece, isto vai gerar um sentimento de culpa em mim. Eu sinto-me culpada porque eu não dei atenção. Então, este sentimento de culpa vai fazer com que quê? Com que eu me sinta incompetente, com que eu me sinta incapaz, e lá vamos nós para as próximas neuras, não é? E isto é muito importante, eu perceber este desenrolar. Então, eu estava cansada e, epá, não dei mesmo atenção ao meu filho. Caramba, eu não devia ter feito isto. Vem o sentimento de culpa. Este sentimento de culpa vai começar a perceber, epá, foi hoje, foi ontem, foi não sei o quê, eu tenho que ter mesmo muita atenção, porque eu estou a ser mesmo uma má mãe. Então isto é uma avalanche, isto vai aumentando. E conforme, se eu não travar isto, este sentimento de incompetência, de insuficiência que eu acabo por alimentar com a culpa, vai gerar em mim o quê? Preocupação e ansiedade. É isto que vai acontecer. E isto vai aumentar ainda o meu estado de alerta. Então, importante isso. Perceber que quando isto acontece, eu apenas aceito que não estive bem, apenas admito o erro e, em vez de focar no erro, eu vou focar o que é que eu posso melhorar. Por exemplo, se calhar um exercício que vocês podem fazer quando vêm cansadas do trabalho é, antes de estarem com os vossos filhos, antes de entrarem em casa, fazer uma respiração bem profunda e dizer: Ok, agora a Sandra profissional fica lá fora e agora é a Sandra mãe que vai entrar dentro de casa, ou a Sandra esposa, ou a Sandra não sei quê. Portanto, qual é o papel que eu assumo? E isto vai libertar-me, de certa forma, do papel que eu trazia até agora e vai-me pôr no papel que eu quero adotar a partir de agora dentro de casa. É uma intenção. A intenção ajuda-nos a focar naquilo que nós queremos. Isto é muito importante. Depois, hum, percebermos que quando este sentimento de incompetência e de insuficiência, percebermos que nós, é outro dos pressupostos da PNL, nós temos em nós todos os recursos que precisamos. Precisamos apenas de os ativar. Então, se eu tiver isto em mente, isto vai-me ajudar a ganhar confiança no meu papel de mãe. Ok, eu posso não ter dado o meu melhor agora. Ou eu dei o melhor, se calhar, naquele momento, mas eu consigo fazer melhor. Eu consigo trabalhar nisto. Então, eu quero trabalhar nisto. E vou atrás. Isto é muito importante. Hum, Quando estava aqui a ver se me esqueci de alguma coisa. Portanto, quando alguma coisa não correu tão bem, é isto que eu preciso fazer, é olhar para mim e perceber o que é que eu fiz de mal, o que é que eu não estive, onde é que eu não estive tão bem. Perceber qual foi o erro e o que é que eu posso fazer para melhorar. Mas também, quando o meu filho não está bem, eu moderar a minha atitude e perceber porque é que ele não está bem, o que é que está aqui a acontecer. Porque é, qual será a intenção dele por trás? O que é que ele me está a comunicar com o comportamento dele? E eu tentar perceber e ser empática com isso. A segunda neuro, para finalizarmos aqui, senão também nos perdemos aqui no tempo, não estou a dar conta do recado. Quando eu sinto isto, vem mais uma vez o sentimento de incompetência e de insuficiência, isto pode alimentar um sentimento de depressão
e da ansiedade. A ansiedade está quase sempre em todas elas, a ansiedade e preocupação. Então, não estou a dar conta do recado. Isto pode acontecer porquê? Porque eu sinto que não estou a chegar ao meu filho. Eu posso sentir que não estou a chegar a ele. Então, quando eu sinto que não estou a chegar a ele, é porque eu se calhar não estou a falar a mesma língua que ele. E eu vou-vos falar aqui das 5 linguagens do amor. Existe um livro do Gary Chapman que se chama mesmo As 5 Linguagens do Amor. Também existe para adolescentes, mas esse livro para adolescentes eu não o encontro em lado nenhum, ele está esgotado. Portanto, é um livro que eu quero ler e ainda não consegui ler, mas eu uso aquele que existe, todas as FNACs, o UCS ou o Bertrand, existe, que é As 5 Linguagens do Amor, que o Gary Chapman é um conselheiro matrimonial. Ok? Isto é, ele trabalhava com casais, mas ele desenvolveu estas 5 linguagens do amor que eu acho que se aplicam a todos os relacionamentos, inclusive a profissionais. Todos nós temos uma determinada, aliás, nós não temos só uma linguagem do amor, nós temos várias. Pode predominar uma, duas, e é importante. Eu já vou dizer quais são as 5 linguagens do amor. O que acontece muitas das vezes é, por exemplo, se eu gosto de elogios, que me elogiem, eu posso estar a elogiar o meu filho. Eu dou às vezes nos filhos, é muito típico os pais quererem muito beijinho, um abraço, e há aqueles miúdos que não, epá, estás sempre em cima de mim, eu não quero beijo, não quero abraço. E isto significa que eu posso sentir aquilo como, pá, o meu filho não é nada de carinhoso, não é nada de. Ele é carinhoso à maneira dele. Ele é que não está a falar a mesma língua que eu, porque eu quero o toque e ele se calhar não quer o toque. Então, as 5 linguagens do amor são palavras de apreço, que tem muito a ver com o elogio, ok? O tempo de qualidade, o passar tempo com aquela pessoa com toda a presença. Atos de servir. O que é que são atos de servir ou atos de serviço? É, tarefas que eu faço pelo outro. Eu costumo dar aqui o meu exemplo. Uma das coisas que eu detesto fazer cá em casa é ir ao caixote e deitar o lixo fora, ir ao lixo. Não gosto de fazer. Então, é uma tarefa que o meu marido faz e para mim isto é um ato de servir, porque o facto dele me levar essa tarefa e eu não ter que a fazer, é uma demonstração porque ele sabe que eu não gosto, então ele nem sequer me pede para ir ao lixo. Porque podíamos ter esta ideia de que, ok, aquele que vir que o caixote está cheio, vai, leva o lixo de caminho e deita fora. É algo que eu não faço. E eu fico muito grata quando ele faz isso, porque realmente para mim é algo que eu não gosto. Nos nossos filhos, por exemplo, às vezes os pais dizem-me assim: "Ah, mas se eu não lhe der tarefa nenhuma, ele não faz nenhuma, porque ele não gosta de nenhuma", mas pode haver aquelas tarefas que nós percebemos, por exemplo, fazer a cama, o aspirar a casa, se colaborar nas tarefas domésticas, o arrumar a louça na máquina da louça, não sei, algumas tarefas que nós temos distribuídas, eu posso perceber que, epá, destas tarefas todas, aquela ele não gosta realmente de fazer. As outras ele até vai fazendo, pode barafustar, mas até vai fazendo. Mas aquela, vejo que ele está mesmo em esforço. Então, um ato de servir podia ser assumir essa tarefa por ele e dar-lhe outra qualquer, mas fazer isso por ele. Eu sei que ele não gosta realmente. Então, atos de serviço têm muito a ver com tarefas que nós percebemos que o outro não gosta e fazemos tarefas pelo outro. Hum, Dar presentes é a quarta. Isto não tem uma ordem, uma não é mais válida do que a outra. E por último, o toque físico. O que é que aqui é importante nós percebermos? Não é só qual é a nossa linguagem do amor, porque nós também precisamos de receber, mas qual é a linguagem de amor deles. E se, por exemplo, nós, enquanto pais, somos muito de miminho e abraço e beijinho e toque, e o adolescente não é, nós não estamos a comunicar o nosso amor devidamente. Ele vai achar aquilo como quase uma invasão do espaço dele, do espaço da intimidade dele. Então, se calhar, eu preciso de perceber o que é que ajuda, como é que é o meu filho. Ele é mais, o que é que o deixa feliz? É quando eu lhe faço um elogio? Ele fica realmente feliz? Ou mesmo perante os elogios, é aquele miúdo que, ok, obrigada e ponto final, nem liga muito. É eu estar tempo de qualidade com ele, passar mesmo tempo e fazer alguma coisa que ele goste e eu estou com ele nessa atividade. É ele mostrar interesse por os interesses dele, isto também é tempo de qualidade.
É eu dar-lhe um miminho, um presente, pode não ser nada de extraordinário, mas só se eu lhe trouxer um chocolatinho, se calhar, ele fica feliz, ele fica contente. Ou é o toque físico, porque há miúdos que precisam do toque físico. Eu costumo dizer, há aqueles miúdos que são lapas e que estão sempre colados a nós e que nós às vezes até, epá, chega para lá, já chega. E há aqueles que não gostam nada de toque. Então, claramente, um tem o toque físico como linguagem do amor e o outro não tem. Então, nós não temos só uma, podemos ter várias. E às vezes temos uma combinação delas todas, mas há sempre 2, 3 que predominam, ok? E é essa a parte que vocês precisam perceber. Então, se eu sei que o meu filho tem como linguagem de amor as palavras de apreço, então eu vou começar a usar isso, eu vou elogiá-lo todos os dias em alguma coisa. E atenção, mesmo quando há maus comportamentos, eu se calhar posso elogiar. Isto é importante, está bem? Então, garantir isto é o que vai fazer com que nós garantimos que eles sejam amados. Dentro disto, um exercício muito importante de se fazer à noite, antes de eles irem para a cama, é nós percebermos, eu há bocado disse que nós tínhamos que cultivar a esperança e a positividade nos nossos filhos. Então, uma coisa importante aqui é nós garantirmos que eles se sentem amados. Não é nós dizermos que os amamos incondicionalmente, é eles sentirem esse amor. Então, usarmos a linguagem de amor deles ajuda-os a sentir e à noite cultivarmos boas memórias. Isto é, o último pensamento da noite, se eu tiver por hábito ir ao quarto do meu filho, dar um beijinho, desejar boa noite, aconchegar a manta, o que quer que seja, mesmo que eles já sejam crescidos, a gente às vezes passa lá só para desejar boa noite, então a gente vai fazê-lo, mas se calhar podemos parar um bocadinho, 2 minutinhos, e relembrar algo positivo. Pode ser uma memória do próprio dia. Olha, o que é que foi o melhor que hoje te aconteceu? O que é que tu hoje, se pudesses repetir alguma coisa hoje, o que é que tu gostavas que voltasse a acontecer no dia de hoje? Memórias positivas. Para quê? Para que o último pensamento que o jovem, a criança, leve para o sono seja uma memória positiva. E isto significa que o último pensamento que leva é aquilo que vai ser gravado na mente inconsciente. Então eu estou aqui a pôr lá uma programação positiva na mente consciente. E isto pode ajudar, ok? Terceira neuro. Não sou um bom pai ou não sou uma boa mãe. E aqui, muito importante, quando eu sinto que não estou a ser e estou a ir à minha identidade, estou a ir utilizar o verbo ser. Quando eu sinto que estou a ser um mau pai ou uma má mãe, eu preciso trabalhar em mim, na minha identidade. Então eu preciso de me alinhar com os meus valores, com aquilo que é importante para mim, e eu preciso de trabalhar na minha felicidade. Muitas vezes os pais dizem: "Eu quero que o meu filho seja feliz", e a pergunta que eu faço é: "E vocês são felizes?" Porque se eu não for feliz, eu não vou conseguir fazer o meu filho feliz, porque eu vou estar sempre mais triste, mais irritada, mais impaciente, então eu não vou conseguir fazer o meu filho feliz. Eu não vou estar com equilíbrio emocional para lhe transmitir isso. Eu preciso de estar bem para estar bem para o meu filho. Então, muito importante para aqui, quando vocês sentem que não são bons pais ou boas mães, é aqui que vocês têm que pensar que o vosso filho é uma extensão de vocês. Se vocês sentem isso, provavelmente o vosso filho também sente que não é um bom filho. E é aqui que está precisamente esta ligação, e por isso é que temos que trabalhar na relação. Então, o que é que eu preciso aqui de trabalhar? Eu perceber que o que é que para mim, o que é que define para mim um bom pai ou uma boa mãe? Ter clareza sobre isso. Como é que eu quero ser enquanto mãe, enquanto pai? Quais são os meus objetivos de ser e como é que eu me quero relacionar com o meu filho? E de acordo com isto, eu vou trabalhar em mim, nestas, perceber se eu já tenho alguma destas atitudes, se tenho é para manter, mas se eu não tenho, o que é que eu posso fazer para melhorar? Para ser a minha melhor versão de pai e de mãe, com a consciência que eu não vou ser perfeita, mas que eu vou dar o meu melhor. E é isso que vai fazer de mim um bom pai ou uma boa mãe. Aqui também perceber que um bom pai, e agora de forma geral, não daquilo que é o vosso conceito, mas um bom pai é aquele que promove a autonomia do filho e é aquele que ajuda o filho
a ser responsável. Trabalha a responsabilidade pessoal. E reparem que a responsabilidade pessoal é um dos valores da parentalidade consciente ou positiva, ok? A responsabilidade pessoal. Então, eu preciso ajudar o meu filho a ser autónomo. Para isso, eu tenho que lhe dar espaço para ele fazer e tomar decisões. E eu tenho que permitir que ele assuma responsabilidade. Não é eu decidir por ele. É ele tomar as suas decisões e perceber também as consequências dessas decisões, às vezes más. Ele tem que ganhar esta consciência. É isso que o vai obrigar a assumir responsabilidade. Se for eu a tomar as decisões por ele, sou eu que estou a assumir essa responsabilidade. Então sou eu que tenho que arcar com as consequências. E eu costumo aqui dizer uma coisa muito importante. Quando eu trabalho autonomia, quando eu trabalho responsabilidade pessoal, eu estou a tornar-me dispensável na vida do meu filho. E uma boa mãe, um bom pai, não é aquele que precisa de estar sempre presente, é aquele que se torna dispensável na vida do filho. Isto é, há pais que dizem assim: ah, eu quero muito que o meu filho saiba que pode contar comigo. Sempre que ele precisar, ele pode vir ter comigo. Ele pode já ter 30 ou 40 anos, mas eu quero que ele saiba que pode sempre contar comigo quando precisar. E eu aqui digo assim: não, errado. Os nossos filhos não têm que. Eu não quero que o meu filho venha ter comigo quando precisa. Eu quero que o meu filho venha ter comigo quando quer. E querer é diferente de precisar. Quando eu sei que ele vem ter comigo porque quer, ele está a fazê-lo de forma voluntária. Ele está a fazer porque quer realmente estar comigo. Quando ele vem porque precisa, é claro que se ele quer vir ter comigo, ele também sabe que quando precisa vou estar cá. Então eu quero que ele venha ter comigo porque quer, não porque precisa. Quando precisa, ele vem na mesma, mas acima de tudo, eu quero que ele queira vir ter comigo. Porque este precisar de vir ter comigo é de uma necessidade e não de uma vontade. E isto, na relação, não é, mostra que a relação é mais com base na funcionalidade e não com base na afetividade. Ok? Isto faz toda a diferença. Então, perceber que quando eu me torno dispensável na vida do meu filho, eu fiz um bom trabalho. Porque ele é autónomo, porque ele assume responsabilidade e porque ele percebe os seus valores e quer estar comigo quando quer estar, não porque precisa de estar. Isto é importante. Mas também saber, claro. Mas se ele quer estar, ele também sabe que quando precisa, eu estou cá. Isto é importante. Para eu ser uma boa mãe, para eu trabalhar em mim, eu preciso ser feliz. Então, o trabalho de casa para hoje, para finalizarmos, é isto: é façam uma lista das coisas que vos fazem felizes a vocês. E é a vocês, não é em função dos vossos filhos. Tem que estar aí o autocuidado, tem que estar aí, se calhar, uma saída com os amigos, uma jantarada, ou beber café numa esplanada, ou ir ao cabeleireiro, não sei, o que quer que seja. Aquilo que para vocês, o que para mim é, para vocês pode não ser. Portanto, o que é uma lista daquilo que vos dá prazer, ahm, que vos, que vos faz sentir bem, que alimenta um sentimento de autocuidado. Ao fazerem essa lista, vejam como é que vocês podem trazer pode ser uma coisa tão simples como ouvir uma música que eu gosto. Para ter ali um momento que eu ouço uma música, pode ser um momento em que eu estou a ler, o que quer que seja, portanto não tem que ser nada de extraordinário. Têm que ser coisas que vos alimentam a alma, que vocês gostam mesmo. Então, escolham, olhem para a vossa agenda e ponham nessa agenda essas coisas que vos fazem felizes. Anotem. Qual é o tempo que eu vou ser feliz? No meu dia, todos os dias, nem que sejam 5 minutos para mim, onde é que eu vou ter tempo para mim, para cuidar de mim e para ser feliz? Porque é isso que vai encher o vosso depósito de amor, vamos lhe chamar assim, de vocês para convosco. E quanto mais cheio estiver esse depósito, melhor vocês se vão sentir e este equilíbrio vai ser transmitido e vai se refletir na relação que vocês têm com os vossos filhos. Quando vocês estão bem, vocês estão muito mais pacientes, são muito mais tolerantes, vocês têm muito mais capacidade para parar e ouvir, têm muito mais disponibilidade para ouvir o outro,
para estar mais presente com o outro. Então é isto, vocês precisam trabalhar na vossa felicidade, no vosso bem-estar, para poderem servir o outro de acordo com aquilo que são as necessidades dele. Neste caso, o outro é o nosso filho. Isto é muito importante. Então, nós estamos com esta lista de o que é que me faz feliz, eu estou a promover a minha saúde mental. E é muito na base de eu amo-me e aceito-me desta forma. E este amo-me e aceito-me tal e qual como eu sou, é aquilo que vai eliminar as neuros. É aquilo que vai eliminar se eu estou ou não estou a ser um bom pai. Se eu amo e aceito, eu compreendo que estou a fazer o melhor que consigo naquele momento. Se eu estou a dar conta do recado, eu amo e aceito-me desta forma, então isto significa que efetivamente eu estou a dar conta do recado de acordo com aquilo que são os meus recursos neste momento. Então eu estou a dar o meu melhor. E este tem que ser o mindset a adotar. Hum, e é mesmo isto. Olhem para os pressupostos, o mapa não é o território, vocês têm todos os recursos que precisam, a mente realiza aquilo em que se foca. Este então é muito importante associado a esta sessão, porque se eu focar o positivo, é isso que eu vou ter. Se eu focar o meu autocuidado, é isso que eu vou ter. Agora, se eu focar uma das neuros, eu vou trazer culpa, preocupação, ansiedade, medos e por aí vai. Então, eu preciso trabalhar estes pressupostos. Escolham um dos pressupostos e comecem a aplicá-lo no vosso dia a dia. Comecem a usar essas diretrizes da PNL para aplicarem a vocês e para começarem a mudar aí o chip, o mindset. Mas acima de tudo, sejam felizes e para isso vocês precisam de saber o que é que vos faz feliz. E ajudem também os vossos filhos a fazerem essa lista. Quando fizerem o quadro de sonhos com eles, vocês podem lá pôr, olha, o que é que gostavas mesmo muito? O que é que te faz mesmo muito, 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 muito feliz? Pode ser jogar futebol, pode ser o que quer que seja, não interessa. Pode ser ver YouTube, que seja. Pode ser jogar, que isto é uma dor de cabeça para muitos pais. Mas se o jogar faz feliz, então vamos determinar aqui algum tempo que tu podes jogar, porque isso faz-te feliz. Algum tempo. Aí são vocês que depois definem os limites, não é? Essa parte é importante. Então, tudo bem. É isso que tu faz. E atenção, quando fizerem quadro de sonhos e se vier aí como um dos interesses o jogar, que é muito frequente, não deixem por aí. Explorem quais são os jogos que os vossos filhos gostam. Porque dentro do conteúdo dos jogos, são jogos de futebol, por exemplo, o meu filho, lá está, ele também joga PlayStation, também gosta. O que é que ele gosta de jogar? FIFA, futebol, ok? Então, até aí o jogo também mostra qual é a área de interesse dele. Que jogos é que ele é a parte, por exemplo, de lutas? Às vezes também há isto. São lutas, são guerras, provavelmente o que é que ele precisa aí? O que é que isto me diz do meu filho? Competitividade, adrenalina, aventura, poderão ser valores que ele tem aí muito presentes. E eu posso, se calhar, arranjar atividades, tarefas que englobem também esses ingredientes. Então, olhar não só o meu filho passa a vida a jogar, mas o que é que ele joga, o conteúdo. Isso dá-me orientações para eu conhecer melhor o meu filho. Eu perceber quais são os interesses. Ana, alguma questão, alguma dúvida? Hoje foi uma ação individual, olha lá. Acabou por Quase, ser, embora quase. fosse aqui. Então, Olha, por acaso, isso, nesta situação de jogo, eu sou muito contra jogos. Andamos aqui a chocar um no outro. uhum. Ele quer jogar, eu não quero. Mas pronto, mesmo Mas assim é assim, joga. perceba qual é a jo- importância do jogo para ele. Porquê é que ele gosta tanto de jogar? O que é que o jogo lhe transmite? eu não consigo compreender. Mas o que é que ele Só diz? dá-lhe adrenalina. Diz Lá está. que sente-se feliz quando está a jogar. Ele é competitivo. É um bocado. Lá tem os ingredientes, a competitividade. Normalmente os jogos estão muito associados à aventura, à adrenalina, desafio, competitividade, e isso são ingredientes. Então veja lá, ele tem algum hobby, Ele joga futebol. ok? Como é que ele é em campo? Também é competitivo? Também é competitivo. Tem mal perder?
Muito. Então, repare, é isto, ele precisa de adrenalina de desafio. Então, se eu for pôr uma tarefa que não lhe dê esses ingredientes, ler, por exemplo, Nada. será uma tarefa que para ele é seca, porque não tem adrenalina nenhuma, não tem desafio nenhum, ok? Então, o que é que podemos fazer aqui? O que é que há aí que eu posso ajudar? Isto é, qual é a tarefa? E atenção, aí pode diversificar outras tarefas. Vamos fazer, olha, hoje vamos fazer uma atividade diferente em família, vamos fazer escalada, por exemplo. Aposto que ele ia gostar de Sim, escalada, sim. ok? Porquê? Porque está alinhado com aquilo com os ingredientes que ele precisa. Epá, vamos fazer canoagem, se calhar. É algo que ele se calhar ia gostar. Então, ele Sim. não vai ser um miúdo muito parado, ele vai ser um miúdo mais de movimento, mais de mexer, mais de competição. E atenção, quando falarmos dos perfis, se calhar vai identificá-lo como sendo um perfil dominante. Cheira-me, cheira-me, como eu costumo dizer, É cheira-me. complicado porque eu também não concordo esta parte de e utilizando a competitividade, verdade, e a motivação, ele poderia também se motivar noutras coisas que não fossem tão competitivas, não é? Ou seja, aquilo que ele não gosta e tudo o que se torna de tarefas, incluindo escola, e tarefas domésticas, tudo, nunca gosta, põe sempre um pé atrás. E quando eu acordo com ele, então vamos aqui fazer um contrato. O que é que achas? Olha, então eu deixo-te jogar, mas quando é que vamos, por exemplo, arrumar uma determinada um jardim, fazer o jardim, por exemplo. E ele então define que vai jogar hoje e amanhã vai para o jardim. No dia seguinte, então, a que horas é que vamos, Rodrigo? A que horas é combinaste hoje ir para o jardim? A que vamos a que horas? Agora não, de tarde, a seguir ao almoço. Mas aí Chega, tem que ser a estratégia ao contrário, Ana. pronto, É mas assim, o jogo vem considera, depois da tarefa feita. pois é isso que eu não estou, tem que ser. Aí tem que ser ao contrário. Não, não, não. Então vamos fazer a tarefa e depois da tarefa feita, porque aí tem que ter o estímulo. Então depois ele já teve a recompensa dele. Mas, mas Aí, devia ser responsável, a ideia é ele também ter a responsabilidade. mas lá está, eu não sou muito favorável. Não sou favorável às recompensas, precisamente por isso, porque eles vão fazê-lo pela recompensa e não pela necessidade de o fazer. Eu não sou muito favorável a isso, mas às vezes funciona. Mas aí seria algo, perceber a importância de o porquê que isto é importante fazer. E eu muitas vezes digo: "Olha, eu preciso que tu me ajudes", em vez de dizer: "Eu quero que tu faças isto", é: "Eu gostava que tu me ajudasses nisto, eu precisava aqui mesmo de ajuda nesta situação, podes fazer isto por mim?". Às vezes o discurso é diferente. Não E muda muitas muito. das vezes e o que Eu é tenho que essa, eu por acaso tenho essa atitude e não muda muito. não muda muito? Não, É, mas poderá ser a parte de que tem o benefício antes. isso Poderá. acho que, nessa situação, acho que então se ele já teve o benefício, vai ser muito mais difícil motivá-lo para ele Mas fazer, ele depois tem ok? uma consequência, se ele acordou comigo vai ter que ter consequências. Pronto, e depois lá estou eu a fazer o contrário, né, então a consequência é ficas sem telemóvel, eu cumpri com Mas aquilo a que questão é acordamos, essa, o que é que o telemóvel nós vamos falar disso mais lá à frente, o que é que o telemóvel tem a ver tem, com o ele não ir para o jardim, então fazer o porque já jardim? não pode jogar, porque está, não Mas o cumpriu. telemóvel não tem a ver diretamente, teria que ser uma consequência direta daí. Mas iremos falar dessa parte dos castigos, dos limites, quando Mas lá estabelecemos vamos chegando. limites. Agora, aí pode haver, primeiro, o jogo, haver aí um horário definido para. E neste caso é, eu sei que tu gostas muito disto, então eu também te vou proporcionar isto. Mas em contrapartida, há responsabilidades cá em casa. Toda a gente suja, toda a gente tem que limpar, toda a gente, como eu costumo dizer. Todos nós vivemos cá, então todos nós temos que contribuir com alguma coisa aqui para casa. E pode ser mais fácil, se calhar, em vez de impor uma tarefa, dizer: "Olha, entre estas 2 tarefas, entre, sei lá, ir para o jardim ou limpar a casa de banho, o que é que tu preferes?". Não sei, estou aqui a dar um exemplo assim. E talvez dessa forma, o negócio não é com uma recompensa, o negócio é com uma escolha que ele vai fazer. Isto é, ele tem sempre uma coisa para fazer, ou uma coisa ou outra. O que é que tu Eu preferes tomei, fazer? eu E nesse tomei, sentido, eu sou da opinião que, por exemplo, as recompensas devem acontecer, mas sem ser de forma anunciada. Isto é, olha, porque tu fizeste, porque tu me ajudaste,
eu hoje até fiz o teu comer preferido, hoje até fiz não sei quê. Isto é, eu vou ativar a recompensa, mas é sem que ele estivesse à espera que eu a fizesse. Porquê? Porque quando nós damos uma recompensa, o foco deles está na recompensa, não está no trabalho que eles têm que fazer. Então, o que eu quero é que ele assuma a responsabilidade. Então, ele vai fazer, e o que é que eu vou fazer? Quando ele faz, cumpre a tarefa que tinha que cumprir, eu vou aproveitar isso como uma oportunidade para o elogiar. E aqui podemos ir aqui às linguagens do amor e perceber qual é a linguagem do amor dele que ele consegue. Eu vou dar aqui um exemplo. O meu pai, por exemplo, uma das coisas que eu detestava fazer era limpar o carro. Eu não gosto de limpar o carro, ainda hoje. Então é uma das coisas que e o meu pai obrigava-me a ir com ele, para ajudar a limpar o carro, a aspirar, a fazer o que quer que fosse. E era para mim um suplício, só não dizia que não, porque pronto, não tinha oportunidade para dizer que não, que o meu pai não se brincava nessa lá está, é o nosso tempo antigamente. É a Não diferença. tinha a possibilidade, não me era dada a escolha, mas era algo que para mim era mesmo em esforço. Eu preferia mil vezes ficar a passar a ferro do que estar, a limpar o carro. Então, às vezes ajuda isto, lá está. Eu tenho atos de serviço como linguagem do amor. Tenho, é uma das de É. cima. Não é a primeira, mas é uma das de cima. Então, efetivamente, isto para mim era um esforço, era uma coisa que eu não gostava. Eu podia fazer outras coisas, mas aquilo não. Então, também perceber isto. Há aqui alguma coisa que ele não gosta e cativá-lo pela linguagem do amor. Isto é, a recompensa dele pode ser algo dentro daquilo que é a linguagem dele. São horas. Pronto, só. Não sei se ficou aqui um bocadinho mais claro, mas experimenta esta estratégia. Primeiro, a recompensa antes não funciona, ok? Não funciona. E sobre recompensas também iremos falar, mas aqui, que se calhar a estratégia depois, e se puder haver aí uma forma de o levar a fazer a tarefa sem que haja aqui um incentivo extra, isto é fazer porque, pronto, participou, então eu vou elogiar e vou buscar isso e dou uma recompensa, mas sem que ele estivesse à espera. Acaba por ter um impacto diferente. E ele vai sentir: olha, colaborei e até tive isto que não estava à espera. Então vai ter um impacto diferente nele. Sim, porque Não é? assim não está a funcionar, ele simplesmente diz não. E não, eu não lhe posso ir lá puxar pela orelha, já tentei, mas não dá. Não Não há funciona. hipótese. E Infelizmente é aí assim. sim pode haver alguma situação, por exemplo, uma consequência daí podia ser: "Ok, não vens, está tudo bem, não vens, vais ter uma consequência disso". E a consequência pode não ser o telemóvel, mas pode ser, por exemplo, ele quer ir ter com os amigos ou quer ir a algum sítio ou fazer alguma coisa, não vais, porque o tempo que eu perdi a fazer o trabalho que tu me irias ajudar, esse tempo que eu perdi, porque tive mais tempo a fazer, porque fui eu que fiz, era o tempo de eu te ir levar. Então, isso sim já seria uma consequência. Eu não tenho neste momento tempo para te levar, ou sei lá, na parte do jogo, porque assim, se me disser assim, ele não quer fazer, porque o tempo que ele iria para o jardim ele vai estar a jogar, aí o jogo é uma consequência, eu tirar-lhe o jogo. Mas, se no momento em que ele vai para o jardim, ou melhor, a mãe vai para o jardim, ele não vai com a mãe para o jardim, mas ele também não está a jogar, então tirar-lhe o telemóvel ou tirar-lhe o que quer que seja, também não é um castigo direto dali, não é uma consequência, Mas por acaso o telemóvel, em minha opinião, se calhar era, porque ele não vindo comigo ou não fazendo aquilo, ele ia para o telemóvel. ok? Das duas uma, ou ia ver YouTubes, né? Ou Sim, ia para o telemóvel ou ia para o jogo. O jogo proibiu-lo de jogar, uma vez que tinha sim, aquela obrigação e aquele compromisso comigo. Portanto, a única coisa que eu me lembrei foi lhe tirar o telemóvel também, porque senão, uhum. em todo o caso, acho que também não deve valer muita coisa, porque ele amanhã aquilo passa. Exatamente, normalmente os castigos não têm efeitos duradouros, não têm, não têm. Por isso é que convém que seja algo decorrente da situação, tem que ser Tem que associado à ser. situação. Está Mas bem. falaremos disso depois quando falarmos dos limites, e como é que nós podemos Sim, aí ativar alguma coisa de forma diferente, está bem? Obrigada e obrigadinha. um bom Natal.
Igualmente. Obrigada, 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 até beijinho. amanhã. Obrigada, beijinho.